Oi, meus amores, seja bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo tô fazendo mais pra gente conversar sobre algumas reflexões que hoje eu acordei fazendo, né? E queria dividir com vocês alguns pensamentos que eu tive hoje. Hoje eu estava fazendo uma live e uma pessoa veio me agredir, né? Xingar na live, por que eu acordava cedo pra fazer aquilo, por que eu não ia procurar alguma coisa pra fazer. E eu estava fazendo, né? Eu acredito assim, eu já tenho um vídeo falando aqui no canal sobre acreditar naquilo que você está fazendo, né? E nós estamos vivendo hoje num mundo que nós precisamos ter muita clareza dos nossos valores, daquilo que nós defendemos, daquilo que nós acreditamos, porque, gente, o contraditório está muito forte. Eu sei que nós não podemos não viver com o contraditório. É importante que para nossa evolução tenha o contraditório, mas o contraditório ele tá vindo de uma maneira tão escrota e tão, se é essa palavra, né, escrota, tão, como que eu posso falar? Ele tá vindo de uma maneira tão pesada, assim, ridicularizando aqueles valores que nós aprendemos com nossos pais, com nossa mãe. Então hoje, mais do que nunca, nós temos que ter muita clareza daquilo que nós acreditamos, porque se nós não trabalharmos isso, qualquer coisa que alguém fala de fora vai te colocar dúvida, vai trazer uma espécie de será que é isso mesmo? Será que eu estou vivendo? Ou te influenciar para aquilo que de fato não é bom. Então eu estava tendo essa reflexão depois dessa live, porque essa pessoa veio, de certa forma, com grosseria, sabe? E ela não me conhece, ela não sabe o que eu estava fazendo ali, o que eu estava falando, sobre o quê. E aí veio, né, a reflexão sobre isso, sobre entender e trabalhar esses valores. O que eu acredito, né? O que eu defendo? E nós estamos vivendo essa polaridade muito grande nas pessoas, na sociedade, né? O que você acredita não é verdade, somente o que eu acredito é verdade. E isso chega num ponto a ferir o outro, né? A machucar, a agredir o outro. E isso não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com partido, sabe, com isso, com aquilo. Isso tem muito a ver com o ser humano em si mesmo, o que está aí dentro de cada um, né? O que está aflorando isso. E isso tá sendo, de certa forma, perigoso, porque ninguém quer entender ninguém quer ouvir ninguém. Eu estava falando ontem com um colega sobre a questão do egocentrismo com relação a nós. Assim, por exemplo, vocês já perceberam que você sente muita necessidade de falar de você, sobre você? Você chega para conversar com alguém, você sente muita vontade de contar suas coisas, de falar sobre seus projetos, de falar sobre seus filhos, sobre o que está acontecendo na sua vida, e você não percebe que você não deixa o outro falar. E muitas das vezes o que o outro está precisando é só de um ouvido para você ouvir ela. E não é que você tem que ser contraditório aquilo que ela está falando, simplesmente ouvir. E a gente não está se dispondo a isso, a simplesmente ouvir, né? A se mostrar interessado realmente na pessoa. Tem um livro do Andrew Carnegie, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, que eu já li várias vezes aquele livro, e ele não é sobre influenciar no sentido de trazer para o lado ou só vendas, não. Ele fala no livro sobre esse interesse genuíno, né? Porque esse interesse genuíno é que vai trazer frutos para você, frutos para essa relação, e até mesmo vai trazer os frutos da venda, do negócio ali em si. Mas o que eu percebo é que não tem mais como é que eu falo? Esse interesse genuíno de simplesmente ouvir o outro. Às vezes eu chego na academia e lá tem muitas mulheres, né? Mulher que gosta de conversar. E como eu já tenho esse entendimento, não que eu não sinta, tá, essa vontade às vezes de contar, de falar, de me comunicar, desabafar, eu sinto também. Mas eu já começo a trazer para o lado mais da observação. As pessoas que chegam perto de mim, elas sempre querem falar delas, que estão fazendo isso, que aconteceu isso, que não comeu doce, que tá fazendo dieta, sabe? Então assim, aí você fica observando, né?
Ninguém mostra interesse por você. Não que isso seja uma obrigação, tá? Isso não é uma obrigação. Mas essa questão de mostrar interesse pelo outro vai te gerar empatia com você mesmo. Porque você deixando o outro falar, você conhece situações do outro que ele viveu e que você não precisaria necessariamente viver para você aprender, né? Então, gente, onde eu quero chegar? Às vezes as pessoas nem te ouvem, elas nem sabem do que você está falando, mas ela já tem uma crítica ali sobre você, prontinha para te jogar. Isso é nosso, isso é do ser humano. E nós precisamos ter cuidado com isso, ter cuidado com essa verdade absoluta que nós temos sobre o outro, tá? Nós temos que ter muita reflexão sobre isso. E eu sempre falo que entra aí o autoconhecimento, porque eu só consegui ter essas percepções e essas observações a partir do conhecimento de mim mesmo. Porque eu comecei a me conhecer e a partir daí eu comecei a observar o comportamento no outro sobre isso, né, sobre o que eu estava fazendo. E não que eu não esteja fazendo, mas existe o questionamento, será que eu estou fazendo também? E aí você começa a se analisar. Essa conversa foi mais para isso mesmo, para trazer essas reflexões. Me diz aqui nos comentários o que você acha disso. Você acha realmente que tá todo mundo mais preocupado com si mesmo do que em ter esse interesse genuíno, em se preocupar com o que o outro está fazendo, se isso está afetando, né, de algum modo a vida dela, ou simplesmente as pessoas saem falando, sem se preocupar com nada, simplesmente com seu próprio ego. Já deixa aqui nos comentários para mim.